Boa noite a todos, aos meus colegas do sétimo ano. Atendendo aqui a pedidos, eu quero fazer um comentário que eu espero ser breve aqui em relação a essa questão que foi proposta hoje no livro de matemática. Então, é um jogo interessante, né? Eu, particularmente, gosto dessa questão do Tangram, porque dá para você fazer várias peças e tem uma relação interessante entre seus elementos. Ou seja, o Tangram é um jogo, é um quadrado. Esse quadrado foi dividido em 7 peças. Essas peças estão distribuídas aqui em 2 triângulos grandes, 2 triângulos que chamam de triângulo pequenos, um triângulo médio, um quadrado e uma figura que é o paralelogramo, né? Então, o que a gente observa aqui é que essas figuras, uma cabe tantas vezes no outro, né? Por exemplo, quando eu estou falando de área, eu posso dizer aqui para vocês que esse triângulo aqui, esse triângulo pequeno, ele cabe 2 vezes no quadrado. É o que o nosso livro está mostrando aqui, ó. Se nós usarmos a área do triângulo pequeno, de cada peça como unidade de medida, a gente vai comparar e ver que esse triângulo pequeno, ele cabe tantas vezes dentro daquela figura. Ou seja, por exemplo, se você usar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo pequeno, vou rabiscar ele aqui. Se eu usar esse triângulo pequeno aqui como uma unidade de medida, eu vou observar que ele cabe 2 vezes aqui no paralelogramo, né? Ou seja, a área do paralelogramo seria, se eu disser que cada um desses triângulos aqui tem área T, então aqui eu também teria uma área T, eu posso dizer que a área do paralelogramo é a área T do triângulo pequeno e aqui também uma área T. Então, o paralelogramo tem 2 vezes a área do triângulo pequeno. E a mesma coisa, se eu traçar aqui para o canto aqui do triângulo médio, eu vejo que também o triângulo pequeno cabe 2 vezes aqui no triângulo médio, como também a área aqui do meu quadrado, né? Eu posso cobrir essa área também com 2 triângulos. E cada um desses triângulos maiores, que é chamado aqui de triângulo grande, eu vou traçar aqui, ó, e você observar aqui que cada um deles, né, pode ser coberto por 4 triângulos pequenos. Então, essa é aqui uma relação que a gente vai usar aqui mais na frente quando estiver fazendo a resolução daquelas atividades, né? Ou seja, cada um dos triângulos grandes pode ser coberto por 4 triângulos pequenos. Cada paralelogramo pode ser coberto por 2 triângulos, como também o triângulo médio e o quadrado. Então, a partir disso aqui, vamos tentar, junto aqui com vocês, responder essa atividade aqui do sexto quesito. Aqui no sexto quesito está pedindo que a gente... o Tangram a seguir foi construído em um papel quadriculado, no qual cada quadradinho tem 1 centímetro de lado e área igual a 1 centímetro quadrado. Ou seja, cada quadradinho aqui dessa figura, por exemplo, aqui eu tenho um quadradinho. Vou pegar ele aqui e pintar aqui de amarelo. Então, cada um desses quadradinhos aqui, ó, ele tem área medindo 1 centímetro quadrado. Ou seja, aqui dentro tem 1 centímetro quadrado. Então, para isso, o que se pergunta aqui agora? A letra A se pergunta: encontre a área de cada parte colorida indicada dos quadradinhos abaixo. Então, aqui eu tenho um quadradinho, né, dessa figura, vamos supor que seja esse aqui. Ele foi partido aqui no meio, né? Esse quadradinho foi partido
aqui no meio. Certo? Então essa figura foi partida no meio. Essa aqui foi partida em 4 partes e foi pintado uma. Essa aqui não dá para a gente ver ainda. Essa aqui foi dividida em 2 partes, foi pintado uma. Então você vai usar um número fracionário para representar essas partes aqui. Então aqui eu tenho meio. 1 sobre 2. Por que é 1 sobre 2? Aqui eu tenho meio centímetro quadrado. É o quadrado dividido em 2 partes e foi pintado aqui uma. Então nós temos meio. Aqui na figura 2 também eu tenho meio, né? 1 sobre 2. Ou seja, foi dividido em 2 partes, foi tomado uma, foi pintado uma. Esse meio, em forma de número decimal, é 0,5. Então eu tenho aqui 0,5 e aqui também 0,5. Aqui nessa outra figura, na figura 3, ela foi dividida em 4 partes. Ó. Vai ficar 1 sobre 4. Por que 1 sobre 4? Foi dividida em 4 partes e foi considerado uma. Essa aqui, ó. Então eu tenho aqui 1/4. Essa outra figura, para a gente visualizar ela melhor, ela foi dividida, só esse pedaço aqui, inicialmente foi dividida em 4 e foi dividida aqui no meio. Então vamos dividir ela ao todo, né? Como ela foi dividida aqui pela sugestão que já foi dada. Então, essa aqui, eu vou botar aqui nesse lugarzinho, ó, ela foi dividida ao todo em 8 partes. Então aqui vem 8 para cá. E foi pintado, dessas partes foi pintado 3. Então aqui eu tenho 3/8. E vocês podem conferir isso aí também em forma de número decimal. É igual a 0,375. Aqui não está pedindo isso, eu estou apenas mostrando para vocês. Se eu dividir 3 por 8, eu tenho 0,375. E aqui no quarto, a figura também, ó, vou trazer para cá. Ela também foi dividida em 8 partes e foi pintada apenas uma. Então eu tenho aqui 1/8, né? Então aqui a gente está respondendo essa primeira parte aqui. Baseado, se você for comparar aqui, ó, se você for fazer o comparativo aqui com aquela figura, essa figura aqui, ó, ela é essa aqui, ó. Então aqui ela está valendo meio, né? Ela vale meio centímetro. Esta aqui, o tamanho dela é 1/4, que é 0,25, né? Aí eu encontro essa peça aqui, ó. Ela junto é igual a essa que mede 3/8. Esse triângulozinho pequeno é esse aqui, ó. Seria a figura dividido 1, 2, 3, 4 partes, ó, que é essa aqui, cada um 1/8. E aqui, ó, cada uma delas mede meio. Então, para isso, vamos agora responder a alternativa B. Calcule a área de cada peça do Tangram em centímetro quadrado. Essa questão aqui da letra B, ela tem a ver com o Tangram, o início, né? Essa é a figura grande, né, que foi dividida em malhas, nessa malha quadriculada, né? Você observar, ela tem aqui desse lado, ela é um quadrado, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Então a área total dessa figura é de 36 centímetros quadrados. Não está pedindo aqui, estou só dizendo para vocês que ele é um quadrado que desse lado aqui tem 6. E aqui também na sua base, né? Já que é um quadrado, aqui também mede 6. Então a área dele, como nós já estudamos aí, o 6 vezes 6 igual a 36, no caso 36 centímetros quadrados. Mas a pergunta aqui, calcule a área de cada peça do Tangram. Então quais são as peças do Tangram que a gente viu? Tem o triângulo grande, né? Tem o triângulo grande, tem aqui, ó, tem o triângulo grande, então essa peça do Tangram, o triângulo grande, mede o quê? Então vamos colocar aqui mesmo, né? Então o triângulo grande
Vamos contar aqui, lembrando que essa metade aqui, ó, essa metade aqui junto com essa forma um triângulo, um quadrado todo, né? Então eu teria aqui essas bandinhas, ó, eu tenho aqui uma, aqui outra duas, aqui eu tenho 3, 4, 5 e 6. Eu tenho 6 bandinhas, então cada uma delas dá para cada duas bandinhas formam um triângulo, formam um quadrado, então eu teria aqui um quadrado, 2, 3. Aí aqui ficaria 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então cada triângulo grande, a sua área de 9 centímetros quadrados. Então aqui também nesse outro nós teríamos também 9 centímetros quadrados. E aí outras peças, além dos dois triângulos grandes, tem também, vamos ver aqui, o triângulo médio. Quanto é que mede o triângulo médio? Então eu tenho aqui inteiros, eu tenho aqui 1, 2 e 3. Né? Essa bandinha aqui com essa forma outro quadrado, que daria 4, e aqui eu tenho um meio, né? Ou seja, eu tenho aqui 0,5. Então, eu posso dizer que a área aqui desse triângulo médio é 4,5 centímetros quadrados. Certo? Observe aqui que essa área do triângulo médio é 2 vezes a área do triângulo grande. Ó. Se você olhar para cá, ó, pode ver que ela aqui cabe 2 vezes aqui no triângulo grande. Aí vem aqui a outra parte, já encontramos do triângulo médio, vamos ver aqui do quadrado. Qual é a área do quadrado? Então eu tenho aqui quadrado já inteiro, eu tenho aqui 1, 2. Essas duas bandinhas aqui formam o terceiro. Essa outra duas aqui formam o quarto. E esse pedacinho aqui, né, que representa um quarto, né? Ele representa um quarto. No caso aqui 0,25, né? Não é isso aí? Então aqui eu tenho 0,25. Ó, 1, 2, 3, 4. Vamos contar de novo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí eu tenho esse pedacinho aqui de baixo com esse outro. Cada um deles é 0,25. Então eu tenho duas vezes um quarto. Então o tamanho dele também é 4,5 centímetros quadrados. Ele tem o mesmo tamanho desse triângulo médio, né? Desse triângulo aqui, ó. E a área aqui dos quadradinhos pequenos, aqui tem um aqui, tem outro aqui, quanto é que mede a área dele? Aí eu vou olhar aqui, veja, vamos olhar aqui em cima. Ó. Tem uma banda, aqui tem outra banda. Vai ficar um quadradinho, e aqui outro quadradinho. E tem esse triângulozinho aqui, ó, que nós já medimos ele aqui, ele mede 0,5. Não é? Não, desculpa, não é esse aqui não, é esse aqui, ó. Ele mede 0,25, né, que é um quarto. Isso aqui em forma de número decimal é 0,25, né, um quarto. Então observe que ele aqui, ó. Então eu tenho aqui um inteiro, essas duas metades dá mais um inteiro, e aqui eu tenho um tamanhozinho de um quarto. Então aqui o tamanho desse triângulo vai ser igual a esse também, né? Que é 2 inteiro e 25, no caso, centímetros quadrados. Você pode ver aqui, ó, que você tem esse aqui com esse, dá 1 também. Essas duas bandas aqui também dá 1, fica 2. Aí você tem este pedacinho aqui, né? Este pedacinho aqui com esse. Se você juntar, vai dar exatamente um quarto da figura, né? Ó. Então você tem aqui também o mesmo tamanho. Agora vamos para a área do paralelogramo, né? A área do paralelogramo aqui de quadrado inteiro tem um aqui, ó, esse quadradinho aqui inteiro. Esse aqui daria 2. Essa metade aqui com essa daria mais 1, faria 3. Essa parte aqui com essa aqui daria mais um
juntando ele 2 daria um quadradinho inteiro, então fez 4. Aí eu tenho este aqui, ó, juntando com esse, eu tenho 0,25 com 0,25, né? E aqui também eu tenho 1/4, né? Então, resumindo, se eu trazer essa pontinha aqui para cá, né, a gente vai formar esse pedaço com esse daria a metade da figura. Então, aqui também eu tenho 4,5 centímetros quadrados, 4,5 centímetros. Claro que isso é verdade porque a área do quadrado, a área do paralelogramo e a área do triângulo médio, ele tem o mesmo tamanho, né? Então, aqui a gente responde a letra B e vem aqui a letra C, né? Na letra C, faz algumas perguntas. Que relações você observa entre as áreas das peças do tangram? Então, vamos dizer aqui algumas. Eu posso dizer bem que assim, vamos dizer aqui que a área do paralelogramo, ó, a área do paralelogramo, vou botar aqui P, a área do paralelogramo é igual à área do quadrado, que é igual à área do triângulo médio, né? Então, algum exemplo de alguma relação que a gente poderia tirar, né? Como também podemos dizer que a área do quadrado, ou posso dizer também que a área do quadrado ela é igual a 2 vezes a área do triângulo pequeno, né? Quer dizer que a área do quadrado é 2 vezes a área do triângulo pequeno. Então, são algumas relações que a gente pode ter em relação a essas figuras. E a letra D, a área do triângulo grande corresponde a que porcentagem da área do quebra-cabeça? Ou seja, a área do triângulo grande é qualquer um dessas aqui, ó. Certo? Então, independentemente da gente ter contado aqui 9, a gente pode dizer que nós vamos contar de 2 maneiras. Eu vou dizer aqui que a figura toda, que o tangram todo foi dividido em 4 partes. Se eu traçar essa diagonal daqui para cá, eu tenho 2 bandas. Se eu fizer aqui, eu tenho, cada triângulo corresponde a 1/4. E 1/4 em forma de número fracionário, em forma de número decimal, nós já falamos que é 0,25. Mas aqui a pergunta é a questão da porcentagem, né? Pode ser novidade para alguns colegas, mas essa palavra porcentagem é toda fração que você pode ter com o denominador igual a 100, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui 1/4. Se eu multiplicar para aparecer aqui um denominador 100, basta eu multiplicar esse 4 por 25, né? Então, 4 vezes 25 é igual a 100. Multiplicando 1 por 25, vai dar 25. Então, aqui eu tenho 25 sobre 100, que a gente chama de 25, e troco o 100 aqui pelo símbolo da porcentagem, fica 25%. Então, isso quer dizer para nós que cada triângulo grande corresponde a 25% do tangram, né? Cada triângulo grande corresponde a 25% do tangram. Será que eu, usando essas informações que eu fiz no início, daria também 25%? Se você observar aqui, ó, cada triângulo aqui nós calculamos que ele tem área de 9. E o tangram todo teve 36 centímetros quadrados. Então, simplificando isso aqui, ó, dividindo 9 dividido por 9 dá 1. Fazendo aqui uma divisão, simplificando, 9 por 9 dá 1. E 36 dividido por 9 dá 4. Ó. Então, você vê que 9/36 também corresponde a 1/4. E 1/4 corresponde a 25% do todo, né? No caso aqui, cada peça do triângulo corresponde a 25% do tangram. Se o tangram fosse construído em um papel quadriculado com o lado medindo 2,
A resposta obtida aqui no item D, questão da porcentagem, mudaria? Então a resposta vai ser não. Porque aqui mesmo que a gente mude o tamanho do quadradinho, que ele ficar com área igual a 4, né? A relação dele vai continuar a mesma, né? Se você fizer ele aqui com área, cada quadradinho com área de 4 centímetros quadrados, cada triângulo grande também vai corresponder a 25% da figura toda. Então, eu atendi aqui ao pedido aqui dos colegas e espero ter me feito entender pelos amigos aí do 7º ano. Então, boa noite a todos.